A camisa 10 no futebol começou a ser vinculada a craques da bola através da trajetória de alguns jogadores que brilharam pelos seus clubes e marcaram o nome na história do futebol. Sem titubear, o Zico aparece como forte candidato aos melhores camisas 10 da história do futebol. O ídolo flamenguista até hoje traz boas lembranças ao torcedor rubro-negro. No início da semana, o Galinho andou passando por aqui em um contato mais que especial com a torcida. O Além da Camisa não deixou passar e bateu um bate-papo bem legal com o craque. Roda aí. Dá pra dizer que essa geração do Flamengo pode até ultrapassar aquela de 81 em relação a conquistas, em relação ao futebol? Como é que você avalia isso? E aí, pergunta difícil pro Zico responder? Afinal, estamos colocando frente a frente as duas gerações mais vitoriosas do Flamengo. Mas, antes de tudo, vamos explicar como o Zico veio parar aqui em Sergipe. E vai uma pergunta aí para você de casa. Quanto tempo dura uma idolatria? Nessa família aí, ela já alcança uma terceira geração. Uma filha imensa que o Zico merece tudo isso, né? Rapaz, é o rei do futebol, né? Eu fico emocionado só de falar com você aqui. Eu tinha 8 anos quando ele saiu do Flamengo. Mas, como ele disse que fazia muita festa, eu ainda me lembro de algumas coisas. Ele com 8 anos, ele se apaixonou por Zico até hoje. Por isso que ele tá aqui, né? E toda essa multidão rubro-negra é consequência dessa passagem de Zico por Sergipe. O craque veio lançar oficialmente o livro que conta a história de todos os seus gols no profissional e nas categorias de base. Haja conteúdo, porque o Galinho balançou as redes 804 vezes nas suas contas. Esse livro eu estou fazendo questão de fazer um giro pelo Brasil para que todos tenham, né, ele em casa, porque retrata realmente o que foi a minha carreira jogando, né? E foi um trabalho muito bem feito, que teve muitas dificuldades para se fazer, né? Foram 4 anos de pesquisa, 4 anos de conversa. Foi levado por dois dirigentes lá do Flamengo, do patrimônio histórico, o Bruno Lucena e o Elvésio Marinho, pessoas que eram minhas amigas, e eles me apresentaram essa proposta. Habilidoso, maestro e com a pontaria afiada, Zico não só encantou os flamenguistas ao longo da carreira, mas também o futebol mundial sempre prestou reverência para esse craque. Você, quando começa a jogar futebol, a gente está ali para se divertir e acaba fazendo disso uma profissão. E uma das coisas que eu aprendi é respeitar os adversários, respeitar principalmente os torcedores. E eu vibrava com minha torcida, fazia o meu trabalho para minha torcida. E a mim não tinha essa preocupação de fazer algo com os adversários, ou seja, criticar, ou seja, me divertir em cima deles, não. Então eu acho que isso é um ponto importante, quando você tem uma postura profissional desse tipo, quando acaba a tua carreira, as pessoas olham para trás, e isso é um legado bastante, não deixa de ser um grande gol. O Carlos Alberto é carioca e viu de perto muitos jogos do seu ídolo. Então, mais do que ninguém nessa galera aí, ele tem propriedade para falar do camisa 10. Essa relação de ver o Zico em campo começou quando o Zico começou a carreira, como é que foi? Olha, quando o Zico começou, né? Mas eu já frequentava o Maracanã há muito tempo já, desde garotinho que eu ia ao Maracanã com meu pai. Mas e a galera da nova geração rubro-negra, que tem visto craques como o Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Bruno Henrique e tantos outros que vivem um período de glórias no Flamengo? O que acham da comparação com o elenco de 81? Faz, a do Zico, não tem como. A do Zico, marcou a história, né? Marcou a história. A do Zico, sem dúvidas. Fala então aí, Zico. Recordes foram feitos para serem batidos. E eu fico feliz porque você com isso está dando alegrias àquilo que ele tem de mais importante, que é o torcedor do Flamengo. E a mim também como torcedor. Eu como torcedor do Flamengo não tive as alegrias que estou tendo agora como torcedor. Então eu acho que isso é gratificante. A nossa ficou marcada para sempre. E com certeza, se eles têm o que tem hoje de torcedor,
tem que tirar o chapéu para nossa, né? Porque o Flamengo hoje é uma nação por causa da nossa geração. Humildade à parte, não tem como negar que a idolatria de Zico segue mais viva do que nunca. Esses cabelos brancos aí indicam que você assistiu alguns jogos do Zico, né? Conta um pouquinho o que foi ver esse craque em campo. Foi sensacional. São poucos que faziam o que ele fez. Ele é o tipo de pessoa e jogador, né? Tanto dentro como fora de campo, foi sensacional. E se no livro o Zico traz as histórias dos tantos gols marcados, na memória ele ainda guarda aqueles que não alcançaram as redes e foram difíceis de digerir. Se tem um gol que eu gostaria de ter feito, seria um gol de empate contra a Itália, em 82. Nós não perdemos o jogo da França por causa daquele pênalti. O Brasil teve a chance novamente de ganhar na disputa de pênalti e não ganhou. Então, agora da Itália não. Da Itália, se a gente tivesse empatado aquele jogo, a gente estaria jogando a semifinal. E por falar em Zico com a camisa amarelinha, ele é mais um brasileiro que se soma na empolgação para o tão sonhado Hexa na Copa do Catar esse ano. E a gente perguntou ao Galinho se o Pedro, atacante do Flamengo, deve estar na lista final de Tite. E ele não se esquivou. Se a seleção brasileira tivesse centroavantes como já teve, Ronaldo, Romário e outros demais, sim, mas no momento não tem nenhum centroavante. Então o Pedro aí está como artilheiro da principal competição da América do Sul, então é lógico que ele tinha que ter uma chance. Na prateleira da idolatria, mas sem sair da alçada de torcedor, Zico é a prova de que, por mais que as novas gerações hoje estejam vislumbradas e encantadas com os novos tempos do futebol, seja no Flamengo ou na seleção, o passado continua vivo e imponente.